Senhora que nos Agora esta abençoa chamada está sendo gravada. e nos capacita, né? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Quer que eu ore? Pode orar, pastora. Qualquer um pode orar. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por mais um dia aqui junto com os irmãos na sua presença. Muito obrigada por essa reunião. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos capacite, nos dê a sabedoria do seu Santo Espírito, para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer nos passar. Amém. E pedimos também essa sabedoria sobre o preletor, nosso amado pastor Lucas, que ele tem entendimento, sabedoria e graça para nos passar tudo aquilo, Senhor, e que ele também aprenda de Ti. E que tudo nós pedimos é para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, amém, amém. Amém, glória a Deus. Então, irmãos, Opa, tem gente chegando aí. Eu fui convidado aqui para dar aula aqui no Instituto Licência. Como eu já falei, eu quero ser testemunha da fé, da graça e da comunhão com Jesus. Esses dias Deus me deu de novo aquela palavra de Jeremias, né? Que desde eu pedi uma palavra para o Senhor esses dias, né? Aí Deus me abriu lá em Jeremias, logo no começo do capítulo, que eu te escolhi para o profeta antes do ventre da tua mãe, né? Eu creio que minha mãe também é a Jerusalém Celestial, né? Eu tenho que me considerar um cidadão do céu, porque desde criança eu me achei muito estranho nessa terra. E eu acho que todos nós temos um pouco desse sentimento, né? Quem é autista tem mais ainda. O sentimento de que é estranho nesse mundo, né? Então, irmãos, eu tô assim, Deus falou as 2 semanas atrás, até eu falei para a pastora Nilva, que Deus começou um novo caminho na minha vida. E esse caminho eu tô inaugurando ele pela fé. Não tô vendo nada assim evidente, mas eu tô tendo um sentimento diferente. E eu peço até que vocês orem por mim, porque eu tive assim um avanço espiritual. Estava me sentindo assim como preso, como, sei lá, eu tive um estado, uma mudança de estado, vamos dizer assim, para melhor, graças a Deus, né? Então, eu creio que muita coisa vai acontecer muito rápido, é por isso que as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo no mundo, porque está tudo num cenário, como diz o japonês, ele planeja 2 anos para fazer um prédio e constrói em 6 meses, né? O brasileiro planeja 6 meses e constrói em 2 anos, né? É o contrário. Então, Deus é como o japonês, né? Ele está planejando o Apocalipse, muita coisa já está esquematizada, os anjos todos sabem quem vai arrebatar, quem não vai. Os anjos já estão sabendo quem é trigo, quem é joio, né? Só para ter uma dica, né? Para saber quem é joio e quem é trigo, o trigo, ele pesa com o grão e ele abaixa, ele se humilha. Então, conforme as coisas estão acontecendo, o trigo está se humilhando, e conforme as coisas estão acontecendo, o joio está se exaltando, né? Então, esse é um momento, assim, que nós estamos no descortinar, veja só, de milhões de anos, porque desde que Satanás caiu lá no céu e desorientou toda a criação de Deus, Jesus agora está restaurando, né, e voltando para readquirir todas as coisas para o Pai. E até aquela passagem que fala que houve batalha no céu, Apocalipse 13, lá, né, 12, né? Essa aparição que houve em Nova Jersey, agora em todo lugar do mundo, Austrália, está aparecendo as luzes, aqui apareceu aqui também, eu filmei, faz parte da batalha celestial. Na última revelação que o pastor João fez do anjo Gabriel, vindo visitar a Vic, ele falou que ele já não estava vindo com a escolta, porque os espíritos maus já tinham descido lá do segundo céu para cá, para a atmosfera. E já faz alguns meses, né, que essa revelação foi dada da Vic.
E então, logo depois, começou a aparecer esses orbes aí, tudo isso aí, o povo não está entendendo nada. Eu vi um vídeo do fogo que desceu em Los Angeles lá, uma coisa sobrenatural. Talvez eles até mandaram um laser depois lá, atirando lá para incendiar algumas casas para mascarar, mas é uma coisa sobrenatural que aconteceu ali. Teve uma hora que a atmosfera ficou tão ionizada, e desceu um raio com fogo, e ali começou aquele incêndio lá, e já faz dias, né? E a gente sabe que Hollywood tem muita culpa no cartório, né? Muita promiscuidade, muita maldade. Tem aquele caso do Didi, né? Não sei se você ficou sabendo, né? Que ele levava as pessoas para se prostituir, e ele filmava e depois fazia chantagem. Tem até pastores americanos que foram nessas festas dele, se prostituíram e ele fazia chantagem. Teve um pastor que morreu, Deus já tirou a vida dele. Então as coisas estão aí. O ano 2025, para Deus, ainda não começou. O ano 2024 termina em março, começa o 2025. Né? Exatamente, irmão. Então, aí nós temos aí o início de muita coisa, né? E como eu sempre falo, a minha preocupação com as lives do sábado, com os cursos que eu dou, é preparar as pessoas para o arrebatamento. E eu quero estar lá, eu não quero ser como Moisés, né? Que ficou para trás na terra. Se bem que Moisés acabou indo no céu, né? Vivendo a face de Deus, né? Mas eu quero estar no arrebatamento, né? Quando o Senhor Jesus perguntou se você quer ser dos 144 mil, levantei a mão, estou aqui esperando. A minha esperança não morreu. Eu sou uma pessoa assim que eu fico em sintonia com Deus e eu pergunto para ele, eu estou na fila, não estou na fila, mas que eu souber que eu estou, tudo bem. Se eu não souber que eu não estou, não fico chateado. Porque Deus é justo, né? Eu não vou me desconsiderar nem inferior, nem superior, eu só vou considerar que eu tinha um desejo e não cumpriu. Mas eu tenho muita promessa, e assim, não é tanta promessa, tem na Bíblia, né? Que todo mundo tem, né? As promessas que estão na Bíblia. Mas a específica da minha vida, eu registrei 7 promessas espirituais grandes, que eu estou orando para se cumprir. E esses dias eu mandei um vídeo para o irmão Geraldo sobre a sabedoria revelada, um canal que eu descobri, muito bom, me fortaleceu bastante, me animou bastante, me deu direção, né? Eu comecei a assistir os vídeos desde o começo. O propósito lá do irmão que começou a fazer os vídeos, ele usa até a inteligência artificial, ele prepara o texto, mas tudo bem, isso eu não me preocupo não, porque quando a coisa é espiritual, mesmo que a pessoa use a inteligência artificial e outro, um locutor lá, porque agora você pode colocar qualquer vídeo, a pessoa pode falar em qualquer língua, mexe a boca, né, com qualquer vídeo, treina lá 2 minutos lá, e a inteligência artificial pega qualquer texto e põe na tua boca, em qualquer idioma, isso é bom. Não é ruim, não. Fica mais fácil para quem está na outra língua entender, eu estou pensando até em mudar algumas coisas para o inglês, mas eu não sei trabalhar com inteligência artificial, então talvez tenha que aprender. Então eu estou aqui na posição, esperando o Senhor fazer a obra, buscando ao Senhor, né? E eu estou aprendendo muito sobre a questão da natureza humana. Eu ainda não tenho uma síntese, né, para contar para vocês, mas eu estou assim muito cheio de expectativa com as coisas novas que eu estou aprendendo, né? E também as coisas que Deus se usou do pastor João também para mostrar que a gente, né, tem o Senhor Jesus sempre, quando a gente está com Ele, Ele sempre nos limpa, nos purifica. Deus dá uma compensação quando nós nem merecemos, né? Você sente que fala, nossa, queimou meu filme agora, agora não vai mais. E Deus aparece com a misericórdia, né? Então, e aí agora, nessa última aula que eu dei sobre o reino das serpentes, eu fui pesquisar mais, olha, o assunto é pesado, houve mesmo um reino das serpentes antes do homem, aqui na Terra. Tem uma raça de serpente que andava com os 2 pés, que nem um ser humano. Essa raça foi escondida na mitologia, existe registros, mas na arqueologia foi escondida.
Os evolucionistas não falam disso. Eles falam só dos dinossauros, aquele ser gigante, estúpido, né, que andava comendo, que nem pastando, que nem boi, né, aqueles lagartos gigantescos, mas não era bem assim, não. Antes do homem, o reino era bem diferente, porque o Satanás, quando caiu na Terra, ele já tentou criar um reino já. Eu fui ver as questões dos anjos caídos, descobri que houve 3 quedas. Nossa, como eu aprendi coisas essas 2 semanas que eu até fiquei sem dar aula. Muita luta espiritual, muito aprendizado, né? Tem coisa que está lá no meu coração, Deus já revelou, mas eu não consigo falar ainda. E a coisa foi séria, a coisa antes do homem existir foi sério. Os deuses, quando vieram aqui, os anjos caídos, eles faziam bruxaria para gerar uma raça humana. E aí nas mitologias conta uma história diferente daquela de Adão, que foi feito do barro. Teve na história lá do Elimalish, esse que nós vamos ver agora, que eles sacrificaram um deus, um anjo deles lá caído, para pegar o sangue, misturar com o barro, misturar e fazer uma raça parecida com a humana. Depois Deus veio e fez a nossa raça humana. Então, ou seja, Satanás sempre quis se adiantar na frente de Deus, e ele veio aqui na Terra milhões de anos atrás, não sei quantos mil anos, ninguém pode falar, né? Aí os cientistas vão achar que é civilizações evoluídas, aquela história toda. Quando Deus plantou o Jardim do Éden, já muita coisa já tinha acontecido. E mesmo que houve mistura dessas raças, né, com DNAs misturados, Deus, ele considera que ele é capaz de mudar qualquer um. Como até no sonho da Eren lá, ele pegou um gigante lá, né, e transformou. Então Deus não tem limite para salvar. O que é preciso é a pessoa ter arrependimento. Então, esse estudo que eu fiz, eu não vou passar detalhe, porque tem muita bruxaria, muita... Nossa, meteu a mão no latão de lixo. Mas, e é isso que as sociedades ocultas, secretas, têm como história, que o povão não sabe, a igreja não sabe. Talvez alguns maçons, alguns de grau material, vão estudando esses segredos, esses mistérios, se acham melhores do que os outros, porque conhecem a origem das coisas, mas do lado maligno, né? Então, o Deus único, verdadeiro, eterno, que criou todas as coisas, criou todos os outros, né? É o nosso Deus. Isso não tem. E Jesus é Senhor de toda a criação, no céu e na terra, não tem isso. Não tem essas coisas. Então, essas narrativas que estão surgindo aí na internet, que vão despontar logo, logo aí, as pessoas vão começar a misturar as doutrinas, histórias de anjo caído e todas essas coisas todas, que já está por aí, né? Se a pessoa conhecer bem, bem mesmo a verdade, como eu estou tentando trazer aqui pelo menos um pouco, não vai se deixar enganar. Porque vai perceber onde é que está o engano e não vai acreditar. Mas quem não tiver com a Bíblia, a palavra de Deus no coração e achar que essas narrativas são melhores, vão acreditar nesses extraterrestres aí, que já está aí. Eu falei para minha família já há vários anos, vai vir uns extraterrestres. Até discuti com meu irmão Lauriberto sobre isso. Eu falei, rapaz, eu estou me preparando por Jesus, eu tenho respaldo aqui nas costas, é Jesus Cristo que está me dando força para enfrentar isso e ajudar vocês aqui na minha família a defender. Agora você vem dizer que eu estou ficando doido, que isso com aquilo. Eu falei, você está apoiado em quê? Nas suas opiniões? Eu estou apoiado em Jesus. Eu tenho aqui, ó, a minha costa larga aqui é Jesus, não é minha opinião. Eu não vivo mais por minha opinião, faz muito tempo. Se eu não tiver a costa larga de Jesus, eu não tenho mais nada. Então tá aí, irmãos. Tá aí, os anjos caídos estão aí, as pessoas botaram o telescópio para filmar os orbes, tem orbes de formas muito estranhas, só procurar os vídeos,
Quem tiver na Globo não vai ver nada disso, né? Pode ser que alguma outra televisão mostre o que aconteceu lá na Nova Jersey, mas procure os canais, né, nas redes sociais que estão trazendo as notícias mesmo, porque notícia verdadeira não está mais na televisão, não. Né? Então tá aí, tá acontecendo. Já duas coisas grandes já começaram a acontecer, coisas apocalípticas, né? Aparecimento desses extraterrestres, que já estão, os órgãos do governo já estão declarando que existe, já estão anunciando as raças que existem, né? Como se fosse uma coisa científica. Tá bem, o pacote está bem embrulhado para enganar. E agora o incêndio de Los Angeles, né? E é só o começo, é só a inauguração desse ano aqui que nós vamos ver muita coisa. Então, como eu estou falando aqui, a nossa preparação é para o arrebatamento, é para que as pessoas estejam com vestes limpas, né? Com vestes nupciais, com lâmpadas cheias de azeite com sobra, né? Porque as virgens prudentes tinham azeite de sobra, não é só o que tem no culto, não é só o que aprende na igreja, não é só o estudo bíblico da escola dominical, não, é aprofundamento mesmo, comunhão com Deus mesmo, vida com Deus. Quando eu era novo de crente, eu fazia 2 minutos de oração, né? Eu peguei a reza católica e transformei na reza crente, né? Antes era Deus o Pai, depois eu falei Jesus, tá? Aí um dia eu falei assim, rapaz, eu vou ficar mais tempo em oração, vou ver que bicho que dá. Começar a ajoelhar 1 hora, 2 horas, 3 horas, vamos ver que muda. Vou prestar atenção se muda alguma coisa. Eu morava no alojamento da USP, lá em São Carlos, aí eu fiquei umas 2 horas. Aí eu vi que o dia foi totalmente diferente de tudo que eu tinha vivido. Rapaz, eu falei, esse negócio de ficar na presença de Deus funciona mesmo, hein? Aí eu fui aumentando. Um dia, eu fiz um propósito com Deus, eu falei, Deus, eu vou ficar aqui no quarto orando, acho que fiquei umas 8 horas. Só vou sair daqui quando tu dominar todo o meu coração e toda a minha vontade para mim ser guiado por ti. Fiquei. Quando eu senti que meu coração todo estava na presença de Deus, eu levantei e fui. Perdi a aula, não me importei. Perdi almoço no restaurante, não me importei. Eu sou assim, quando eu tenho um foco, eu não me importo com o resto, não. Perco almoço, perco aula, perco tudo. Perco o dia de serviço. E aí minha vida começou a mudar. Eu falei, nossa, então o mundo espiritual precisa mesmo das nossas orações, a gente precisa ter esse contato. E aí eu fui descobrindo, tudo que eu fui vivendo, nunca tive uma instrução, nunca chegou um anjo assim e falou assim, Luca, é assim, assado, sabe. Nunca ninguém, nenhum pastor falou, Luca, faz assim, não. Sempre na raça, na luta, no testa para ver se funciona, testei, funcionou, e aí eu comecei a praticar. Então, eu penso assim, como que as pessoas ignoram, né, o mundo espiritual? Ignoram. A gente toma banho, escova os dentes, limpa o corpo e esquece de limpar a alma. Eu achei a coisa mais incoerente do mundo, né? Se nós temos 4 partes, né? Às vezes eu também. De madrugada, pode esperar que eu estou orando também. Toda madrugada, 3 horas da manhã, eu estou de joelho. Então, a gente tem o corpo, mente, alma e espírito, né? A gente cuida da alma, assiste programa, se diverte, se alegra, cuida do corpo, toma banho, né? Cuida da mente, estuda, mas esquece do espírito, né? Então é bem engraçado a vida. Eu sempre achei certas incoerências, né? Quando eu vejo uma incoerência, eu acho engraçado. Então vamos lá, gente. Então, existem muitos mitos. Os mitos, eles contam uma história antiga. Esse mito, tem o mito de Enuma Elish, que conta como foi a criação, mas uma criação dos anjos caídos, tá? Conta o mito de Astrahaze, eu não sei pronunciar direito, e tem um outro, de Gilgamesh, é o mesmo, é o livro, o de Gilgamesh, que é o gigante lá, é o mesmo livro de Enoque, mas contado pela versão dos gigantes. Tá? É o gigante contando o que Enoque conta no livro de Enoque.
Graças a Deus eu fui estudar o livro de Enoque, foi uma bênção para mim, abriu minha mente, entendi o mundo espiritual. Pra você entender o mundo espiritual, se você não estudar o livro de Enoque, você não entende. Convidei o meu irmão Lincoln para estudar, ele falou, não, isso aí não precisa, rapaz, não sei o que, vai mexer, você nem tem certeza se é verdade. Não. Olha, agora eu tenho certeza que é verdade e vale a pena. Então, são essas coisas que fazem a diferença quando a gente toma uma decisão e faz uma escolha, que mesmo que as outras pessoas não entendam a nossa escolha, mas Deus está guiando e nos preparando para algo grande, algo poderoso, que vai nos guardar, nos livrar e usar de nós para livrar outras pessoas. Porque o amor de Deus é tão grande que até quem não se prepara, Deus livra, né? Pelo amor daqueles que se preparam, né? E é para isso que nós estamos aqui, para servir, né? Então eu fui ler sobre esse Elimelech, como é que foi a batalha dos deuses, né? E como que eram as configurações da Terra antes da Terra se tornar sem forma e vazia, né? O que existia na época, como foi feito, e assim por diante. Então eu vou continuar hoje com mais alguma coisa, né, para a gente saber que, embora essa parte não é a nossa, porque o homem ainda não existia, porque essa parte faz parte da guerra celestial com os anjos de Deus e os anjos malignos, lá no começo, mas o segredo que Deus guardou, porque quando estava acontecendo a guerra celestial, Deus já tinha um segredo. O maior segredo que estava oculto era Jesus, que estava... A guerra celestial estava acontecendo, os anjos caindo aqui na matéria, né? Porque eles vêm na matéria, eles se materializam, não vêm lá do outro espaço, não. Aí o cientista acha que eles vêm lá do outros planetas. Eles se materializam aqui nesse mundo. Eles são jogados lá do mundo espiritual para cá e aparecem em forma de nave. Já expliquei isso aqui também. Embora estava acontecendo a guerra nos anjos, mas o segredo de Jesus estava oculto para ser revelado na cruz, né, no nascimento, na morte, ressurreição. E o nosso segredo de quem nós somos também estava oculto, porque quando Deus nos criou, ele pensou em nós, ele pensou antes do mundo existir. Por isso que se chama escolhido. Né, muitos chamados, poucos escolhidos. Mas não é que vamos para o inferno, que vai aquele mundo de gente para o inferno, não. Escolhido é porque aquele que foi chamado e entendeu que ele faz parte de um propósito maior, ele é escolhido, porque aí ele é classificado para um trabalho espiritual, onde haverá uma recompensa muito grande, um galardão muito grande, né? Aí, muito tempo, a igreja pegou, o céu é bem pouca gente, é só os escolhidos, é só 144 mil, é tudo engano. Não é tanta pouca gente assim, não. Só que é muitos chamados, poucos escolhidos, mas os outros que foram só chamados e não foram escolhidos também vão ser salvos. Como diz, né? Tem uns que vão ser salvos só pelo fogo, né? Com a roupa do corpo, como eu sempre falei, né? Não tem galardão, olha lá. Não construiu nada espiritualmente, né? A pessoa vai dormir na grama celestial, né? Não edificou uma casa espiritual. O fundamento é Cristo. Creu, se arrependeu, né? Vai ser cordeirinho, vai dormir na grama celestial. É o que eu penso, né? Não sei. Outros vão ter mansões, vão ter cargos, vão trabalhar com Jesus toda a eternidade, né? Pastor João gosta muito dessa parte, né? Que Jesus fala que tem pessoas que ele vai usar por propósito eterno. Então o céu não é aquele lugar de nuvenzinha, todo mundo tocando harpa, esfumaçado, a gente não vê direito a cara dos outros, é todo mundo esfumaçado, Deus é esfumaçado. Não. É um lugar sólido, nítido, claro, as cores mais claras do que a nossa aqui, muito mais cores, né? Aqui a gente tem o espectro visível, né? Vai do violeta ao vermelho, lá vai ter muito mais cores, sons. A gente só chega de 20 Hz a 20 kHz, né? Lá a gente vai ouvir outros sons. Capacidade, eu tenho a capacidade de zoom, né? Eu dou zoom nas visões celestiais, assim. A minha mente, várias vezes eu olho assim, Deus dá um zoom, assim, sabe?
estou olhando, então nós vamos ter capacidades celestiais diferentes. Esse dia eu contei a visão, eu apareci aqui na frente desse espelho aqui, desse espelho que eu tenho aqui no corredor, né, que toda casa eu ponho espelho no corredor. Eu com 30 anos, novinho, rapaz, transformado, olha só que maravilha. E tá perto, tá tudo perto, né? Então, nós somos uma geração muito privilegiada e apalpando, né, essas coisas, né, que as coisas, quando começaram, foram há milhões de anos atrás, sabe? Deus quantos mil anos atrás, né? Nós estamos aqui no fechamento, né? De acordo com o poema épico de Eli Marish, é um poema, né? Porque antigamente as pessoas cantavam as músicas e contavam a história, até o Gênesis também é cantado, também era os Salmos, tudo cantado, é tudo de forma cantada. De Eli Marish é uma descrição da formação do nosso sistema solar contado por meio de uma batalha de deuses, né? É claro que um povo pagão e idólatra só poderia contar essa história considerando que cada objeto maior do que eles poderiam compreender tinha que ser considerado deuses. Então, para os gregos, a Terra ela é viva, ela não precisa de olho, perna, braço, mas ela é consciente, ela é viva, o planeta Terra. Eles chamavam de Gaia, né? Aí o povo chamou de Mãe Natureza, né? Até com o incêndio lá da Califórnia, a repórter falando, a Mãe Natureza está brava. Estelionato, né? Deus criou o céu e a terra e estão dando autoria para a Mãe Natureza. Então, o sol, as estrelas, tudo representam seres espirituais. Né? Os antigos sabiam disso. Então, nessa cultura antiga, a ideia é de que após a formação do cosmos, né, o cosmos significa toda a região espiritual e toda a região celestial. Os deuses se encarnavam em homens na Terra para poderem gozar dos privilégios de sua criação. Então, quando esses anjos preparavam qualquer coisa, materializavam, eles vinham para desfrutar daquilo que eles materializavam. Né? Assim como Deus criou o céu e a terra, materializou as coisas, né? E está desfrutando da sua criação. Quer dizer que todos os mesmos inimigos de Deus copiam Deus. Não faz nada novo, só imita. Então, essa criação que eles pegam e adaptam, modificam as coisas que Deus já criou, ela não era a criação ex nihilo. Ex nihilo é a criação do nada, que Deus criou tudo do nada. Mas esses anjos caídos faziam modificações, né, naquilo que Deus fez. Mas uma criação na forma de ordenação. Então, eles preparavam coisas. No sonho da Vicky, Jesus fala lá que alguns anjos caídos criaram estrelas a mais no céu. E os astrônomos têm essas estrelas como se fossem coisas da evolução, né? Eu achei aquilo um exagero. Eu falei, não, isso aí não pode ser, meu Deus do céu. Criar uma estrela é uma coisa absurda. Aí eu tive aqui uma aula aqui explicando, o rapaz explicando para mim como é que é o mundo espiritual. Meu Deus do céu. Essa questão de tamanho, de coisa, porque nem a China fez um sol, né? Sol artificial. No mundo espiritual, o espírito fazendo uma coisa para a matéria é diferente do bruxo pegando uma coisa do mundo espiritual e tentando materializar. É uma outra trajetória, né? De magia ou de tecnologia espiritual, vamos dizer assim. Então, essa questão de tamanho, do que ele faz, se é desse tamanho, se é do tamanho do planeta Terra, se é maior, não importa, gente. A gente não tem ideia do que é o mundo espiritual. A gente não tem ideia. Tá? Então, o que aconteceu? O Senhor Jesus. Eu que achei engraçado que eu falei para Deus, né, no dia, falei, Senhor, requer a tua criação, reivindica. O Senhor não é Deus, o Senhor não criou, não é tudo teu, por que você não reivindica a tua criação? Aí no sonho da Vicky, Deus falando, Jesus falando assim, né? Eu vou reivindicar o que é meu, o que eu criei. E o que foi acrescentado por meio do pecado, que são os anjos caídos que acrescentaram as estrelas, que não estão na criação original de Deus, eu vou derrubar, eu vou destruir. Jesus falou isso no sonho da Vicky.
Eu falei, glória a Deus, né? Parece até que Deus tinha me ouvido, né? Pois é, gente. Então, nós somos criação de Deus e nós temos que reivindicar ser de Deus, não ser de outro, né? Então, essa ideia de criação apenas por ordenação do caos, né, era uma ideia comum nas culturas do Oriente Próximo. O que é a cultura do Oriente Próximo? É toda aquela cultura dos sumérios, babilônios, né, daquela época lá. Então, parece que, originalmente, nós tínhamos o Sol e alguns planetas, né, que foi parece que o Plutão, depois chegou Marte, Vênus, né, não tinha a Lua, certo? Depois chegou Saturno, Urano e Netuno. E a Terra, ela era maior do que era, porque não tinha Lua ainda. Então, eles colocam lá que houve uma batalha celestial, e eles colocam que essa batalha celestial são esses corpos celestes se debatendo uns contra os outros, porque eles são deuses, né? São entendidos como os deuses. E aí houve uma guerra, e houve um choque de um planeta externo que se chocou com a Terra, formou uma cratera gigante que tem lá na América Central, né? Isso aqui já é o Gilbert Sargent que fala dessa cratera. Esse texto aqui da NASA sobre como foi criada a Lua, eu tirei lá da NASA. Eu não me confio muito nas datas, né? E aí esse impacto bateu, né, na antiga Terra e formou a Lua, segundo essa história, né? A outra coisa que aparece também é que houve várias eras glaciais antes do homem. E essas eras glaciais, no Salmo 29, verso 10, diz assim: o Senhor preside aos dilúvios, como o rei, o Senhor presidirá para sempre. Então, fala dilúvios no plural. A gente só sabe do dilúvio de Noé, mas o dilúvio de Noé foi o último dos dilúvios. Então, houveram antes de Noé e antes do homem outros dilúvios que foram juízos de Deus sobre a terra na época desses seres angelicais. Como que era, mais ou menos, para a gente ter uma ideia? A gente tem uma ideia de como que era a civilização antes do homem. Existia um mundo metafísico entre a matéria e o espírito. Esse mundo é mais ou menos o mesmo mundo que nós vamos ocupar quando Jesus fizer o arrebatamento. Eu já expliquei aqui que a transformação do nosso corpo em corpo celestial vai ganhar as dimensões. Nós vamos estar presente na Terra, mas no céu ao mesmo tempo. E Jesus fala isso nos Sonhos da Ellen também. Então nós vamos ganhar dimensões extras, que nós não temos acesso agora, porque nós estamos dormindo, né? Lá em Salmo 17, nós estamos dormindo. Quando eu acordar, contemplarei a tua face. Quando nós vamos acordar formado espiritualmente, igual a Jesus, vestes brancas, corpo glorificado. Isso, quem creu, né? Quem se arrependeu, quem colocou sua vida na presença de Deus, vai ganhar esse reino. E aí nós vamos ocupar um mundo que vai estar na matéria e no espiritual ao mesmo tempo. Então, esse mundo antigo, antes do homem, era assim. E eles eram os anjos, né? Essa categoria de anjos aí que existia aqui na Terra, nessa antiga Terra. E por causa da guerra celestial, eles caíram desse mundo metafísico e se materializaram. E geraram os primeiros povos da Terra no lado norte da Terra. Como eu já falei, o globo terrestre, todos os continentes eram todos juntos, formavam uma única pizza em cima da bola, né? Eu já mostrei isso aqui várias vezes, né? Era uma única pizza em cima dessa bola aqui. Todos a África, continente, a Austrália, a Oceania, tudo era tudo junto. E esse povo era chamado de hiperbóreos porque eles moravam bem ao norte. Hiper é mais, bóreo quer dizer norte, mais ao norte. E aí,
foi quando as primeiras civilizações materializadas, né, vieram para a Terra. Você vai encontrar isso nas escolas místicas, nas lendas místicas, né, e várias escolas ocultistas vão contar essa história. E aí nós temos as gerações de hominídeos, homens, que foram tentativas de criação dos anjos caídos para criar uma prole para o inimigo, né, como um exército maligno. O anjo Uriel fala para Eren, um dos sonhos, que eles não desenvolviam o amor, porque não era a criação de Deus. Hoje, os arqueólogos encontram resquícios desses povos antigos, associa a uma evolução, como se fosse parte de uma árvore evolutiva, cujo homem é o topo, e esses são os primeiros ramos, galhos, e não é assim. E aí Deus, um dia, veio, interferiu diretamente, né? Deus se cansou dessa bruxaria toda que eles faziam e colocou o homem no jardim do Éden. E a terra estava sem forma e vazia, Deus fez separação, ali já é a Bíblia nossa já é um conto de uma criação de Deus, né, nova criação, vamos dizer assim, em relação à anterior, que conta a nossa história. Não tem nada errado ali, não tem nada engano, não tem nada mentira. Quem está errado são os cientistas com essa teoria de evolução, só que eles não vão resgatar isso da história das mitologias. E aí, nas escolas, eles não contam essa história, contam a história da evolução, e as sociedades secretas contam a história do lado maligno. Então, você vê que a briga está preparada, né? Cada um com um pedaço da história. E aí, nós passamos para as pessoas como ignorantes. Por que ignorantes? Porque nós prendemos a Bíblia, aí eles mostram fatos diferentes da Bíblia, e as escolas místicas contam uma outra história. Né? E coloca um contra o outro, que o inimigo adora fazer, né? Colocar as pessoas uma contra as outras. Porque pegou a história, repartiu em pedaços, e deu um pedaço para cada um, igual aquela túnica lá que eles repartiram, lançaram sorte lá, né? Só que a túnica, eles pegaram as vestes e rasgaram em pedaços, né? Mas a túnica, que era uma túnica de corpos de Jesus, não foi rasgada. Eles sortearam. Então, foi mais ou menos isso que eles fizeram, né? No Salmo, em Jó 9:7, né? Sim, só para completar, essas eras glaciais, elas já tinham acontecido como juízos também, tá? Para esses povos anteriores ao homem. O que fala ao Sol, ele não nasce, então teve uma época em que o Sol também não nasceu, a Terra ficou escura, e acela as estrelas, ou seja, também as estrelas não apareceram. Jó 9:7. Então, isso aqui vai se repetir nos 3 dias de escuridão, o Sol não vai aparecer, e as estrelas também, e é novamente Deus contando a mesma história, né, da sua soberania, do seu poder, agora para o novo povo. Um povo formado de Adão, né? Mas todos os outros povos que estão juntos também aqui, né, vão saber disso e vão receber esse juízo também. Então, eu coloquei aqui essas datas, eu não confio muito nas datas humanas, tá? Coloquei aqui as 7 ou 8 glaciações que houve. Glaciação sempre resulta num dilúvio, tá? Aí eu coloquei a última era do gelo foi há 10 mil anos atrás. Se você fizer na contagem bíblica, o dilúvio dá mais ou menos 5 mil anos atrás. Eu não sei por que aparece na geologia, aparece 10 mil anos, o dobro da idade. Eu fiz um gráfico para mostrar a evolução desses eventos, e apareceu nessa sequência, né? Aí, a pergunta que a gente tem é assim, juízo sobre o quê, sobre quem? Se em algumas dessas catástrofes aparentemente não havia ninguém. Não, havia sim, né? Já havia civilizações que não eram humanas, mas tinham formas humanas, né?
nariz, boca. Tinha outras que não eram do formato humano, mas formato animal, né? Ou serpente, que é a raça da serpente lá, né? E a semente da serpente ia lutar contra a semente de Adão, né? O castigo lá da Eva. E no livro aqui ele fala: lançou os fundamentos da terra, ela não vacilará em tempo algum. Tu cobriste com o abismo. Abismo pode ser no hebraico o mar, ou pode ser a escuridão, como um vestido. As águas estavam sobre os montes. Né? Então teve uma época que as águas cobriram, né? Não só no dilúvio, mas antes também. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão se apressaram, subiram aos montes, desceram aos vales até o lugar para que elas fundaste. Termo lhe puseste, que não te passarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Tu que fazes sair as fontes nos vales, os quais correm entre os montes. Isso aqui é o Salmo 104. Fala também do dilúvio, quando Deus secou as águas, né? Então, há vários registros fósseis de milhares e milhões de anos, né? Confundem os religiosos e os cientistas em relação à versão bíblica de 6.000 anos. Então, o que nós concluímos é que a história nossa, da nossa raça humana, ela tem 6.000 anos. Mas houveram outras raças, né, que não foram propriamente criação de Deus antes de nós. Né? Bom, a configuração estelar teve uma coisa que está lá no livro de Enoque, né? Ele viu o seguinte: Enoque teve uma viagem até o 10º céu. Você pode entender o céu como dimensões espirituais, tá? Antes eu achava que o céu eram os planetas, primeiro céu, segundo céu, dos planetas, eu fazia uma confusão, mas agora eu entendo que são dimensões espirituais. E nós estamos num véu, né? A gente não vê as dimensões espirituais para cima da nossa cabeça. Só que Deus vai tirar o véu, que nós olhamos, só vemos estrela, ponto de luz, não vemos anjo, não vemos nada. Tem uma promessa que Deus vai tirar o véu, você não vai começar a ver o mundo espiritual. Olhando para cima assim, você vai ver como na antiguidade eles viam. Os gregos relatam que eles olhavam para cima e viam os deuses trabalhando, né? Por isso que eles têm essa consideração aí. Então, Enoque, ele viaja até o 10º céu, as 10 dimensões, a última dimensão é a face de Deus, e numa delas ele viu o seguinte, e lá viu uma coisa terrível, 7 estrelas, que poderia ser as 7 estrelas que estão ali, né? Chamadas 7 estrelas. Como grandes montanhas borbulantes e com espíritos que me pediram. Né? Tinham espíritos lá nessa estrela. Então ele foi arrebatado lá até as 7 estrelas. O anjo disse: esse é um lugar da consumação do céu e da terra. É uma prisão para as estrelas do céu e para as hostes do céu. E as estrelas que rolam sobre o fogo são aquelas que transgrediram o mandamento de Deus antes de subirem, porque não surgirem seu tempo. Isso aqui não dá para a gente entender muito bem o que é que ele está dizendo, mas ele ficou furioso com eles, né? Foi a desobediência, né? Que sempre o pecado da desobediência. Eles amarrou até a consumação dos seus pecados no ano do mistério. Isso aí está no livro de Enoque, né? A gente pode entender, rolam sobre o fogo, poderiam ser o seguinte, poderiam ser as estrelas que orbitam ao redor do Sol é o fogo, rolam, sobre pode ser ao redor, então a tradução está entre aspas aí, porque tem várias interpretações, se ela está rolando sobre o fogo ou se ela está ao redor de um Sol. A gente não sabe. Né? Essas estrelas são a forma material que os anjos deveriam ter no mundo material. E ao serem convocados no mundo espiritual, eles desobedeceram. Dessa forma, Jeová castigou conforme está escrito no livro de Enoque. Então veja só, esses seres celestiais que apareceram em Nova Jersey, eles aparecem como uma bola. Então, se você olhar para as estrelas, você vê uma bola de fogo. Mas quando eles se materializam corporalmente. Aí tem gente que diz que eles estão dentro de uma cápsula redonda e lá dentro tem um ser lá dentro como se fosse uma nave espacial. Por quê? Porque o homem ele é materialista e ele quer tudo jogar no lado da tecnologia. A interpretação do homem é materialista, mecânica. E eu não acredito nisso mais, não.
eu já acreditei. Eu tive um sonho que um ser saía da Terra voando, um ser maligno. Ele saía como um ser de perna, braço, corpo. Quando ele chegava a uma certa altura, ele se transformava numa nave e ia embora. Então, essa forma que eles apresentam de bola de fogo, em formato de corpo humano, para o mundo espiritual, pouco importa. Para nós que estamos presos nessa matéria, que ainda não temos essa capacidade, a gente faz diferença, né? A gente acha que uma mulher é mais bonita que a outra, que um rapaz é mais bonito que a outra, por causa da forma do corpo. Para o mundo espiritual, ó, isso não tem valor nenhum. O que vale é o conteúdo. O que se carrega. Né? Você pode ser lindo, bonito e formoso, mas pode aparecer um demônio, né? Satanás, ele não vai aparecer como se fosse um bicho feio. Então, lá também vi 7 estrelas do céu amarradas juntas, semelhantes a grandes montanhas, ó, tá vendo? Quando eu ajuntei estrelas com montanhas, né? Foi nesse versículo aqui, semelhante ao fogo fervente. Eu pensei em vulcões, né? Exclamei, por que espécie de crime elas foram amarradas? E por que foram removidas do seu lugar? Então, Uriel, né, que é o mesmo anjo, que conversa várias vezes com a Erin, já estava lá nessa época, um dos santos anjos que estava comigo, o qual conduzia, respondeu, Enoque, por que me perguntas, por que arrasou-as consigo mesmo e ancianamente indagas? Estas são aquelas estrelas que transgrediram o mandamento do Altíssimo Deus, e estão aqui amarradas até o número infinito dos dias dos seus crimes esteja completo. Então está tendo uma punição em algum lugar no céu, desses seres amarrados nas 7 estrelas. Agora, como na época aqui já havia 7 planetas, não sei se dá para contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não, aqui já tem 9, né? Então, aí a gente pode até confundir, tá? Então, depois que Deus estabelece o sistema solar, que é o nosso sistema solar, com Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, tem 2 cinturões de asteroides, um entre Marte e Saturno, ou entre Marte e Júpiter, e um outro depois de Netuno e Plutão. Tem outro cinturão de asteroides. O que são esses cinturões de asteroides? São planetas que foram destruídos na batalha celestial. Os cientistas não vão falar que houve uma batalha celestial, né? Para eles são choques de bolinhas que se chocaram e formou os fragmentos. Só isso. Os cientistas vão olhar para o céu, não vão ver um mundo espiritual, vão ver pontinhos acesos, brilhantes. Né? Eu até comprei um livro de astronomia, que você calcula o brilho das estrelas usando o telescópio, calcula o ângulo, a posição, mas tudo isso aí é como eu falo, descreve a cadeira, madeira, prego, mas não diz para que serve, de quem que senta a cadeira e para onde é que essa cadeira vai. Não sabe o conteúdo. Então, a ciência humana é pobre. Então, esses homens antigos, eles colocaram o nome dos planetas exatamente o nome dos deuses da antiguidade, que são o quê? As estrelas errantes, que é Netuno, que é um deus, Júpiter, que é outro deus, Vênus, que é outra deusa, Marte é outro deus, Mercúrio, Urano, Saturno, que é Cronos e Plutão. Então, eles colocaram o número aí desses deuses, que dá 8, né? 8. Plutão foi descoberto depois, né? E tem os luminares, o Sol e a Lua. Tá? Aí, para cada um desses planetas, e para cada constelação existe um símbolo, né? É um símbolo místico, né? Ou um símbolo para representar nas escritas, né? Dos sábios antigos ou do zodíaco, esses símbolos aí das constelações Áries, Tauro, Gêmeos, Câncer e tal, que estão ao redor de nós, né, que o eixo da Terra aponta, a cada 2.160 anos aponta para uma constelação dessa, por isso que são chamadas de eras. Quando Abraão esteve na Terra, estávamos na era de Touro, depois passamos para a era de Áries, depois para a era de Peixes e depois para a era de Aquários. Tá? Ela gira nesse outro sentido aqui, tá? Nós vamos para a era de Aquários agora, tá? Bom, ó,
Agora vamos aqui ver em Apocalipse. E havendo aberto o sexto selo, olhei, eis que houve um grande temor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de silício. Então o sol vai escurecer novamente. E a lua tornou-se como sangue. Aí, lá em Apocalipse 21, já no final do milênio, diz assim, ó, e vi um novo céu, nova terra, porque já o primeiro céu, a primeira terra passaram. Então, essa questão de Deus renovar a criação, né, e colocar novos habitantes, né, já aconteceu antes. E vai acontecer de novo. Então, os juízos de Deus já aconteceram no mundo anterior. E os espíritos que já participaram desse juízo anterior sabem disso. Só o homem que não sabe. Isaías 34, 4 fala assim, e todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o exército cairá como cai a folha da vide, como cai o figo da figueira. Então, o mundo celestial, com as estrelas e planetas, vai mudar a configuração. Essa configuração, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, vai mudar. Teve até um pastor, Marco Feliciano, falou que Deus está derrubando as estrelas primeiro de Hollywood, né? Com esse incêndio lá, né? Então o fogo vai dissolver as estrelas no céu, e Deus já começou a fazer isso aqui na cidade de Hollywood, lá na Califórnia. Então, o Tycho Brahe, que era um cristão, ele via a Terra como sendo o centro e não o Sol. E ele bolou um sistema que mostra que o Sol gira em torno da Terra. Esse sistema é equivalente ao heliocêntrico. Esse é um sistema geocêntrico. Na escola, você aprende que o certo é o heliocêntrico. A Terra girando em torno do Sol. Isso não é verdade. Quando dois corpos estão em movimento, você não consegue dizer quem se movimenta em relação a quem. Se eu pegar um carro e o irmão Geraldo pegar um outro carro, eu posso dizer que o irmão Geraldo está se movendo em relação a mim, mas eu posso dizer que eu estou me movendo em relação ao irmão Geraldo. Então, movimento é a coisa mais relativa que tem. E os cálculos com a Terra no centro e o Sol ao redor girando dessa forma, dá igual aos cálculos com a Terra, com o Sol no centro e a Terra girando. Entendeu? Eu tenho até um videozinho que mostra, vamos ver se eu consigo passar ele aqui, que é bem interessante, que mostra como deixa eu ver se eu acho ele aqui, eu já mostro para vocês como é equivalente esses sistemas, se você diz que é heliocêntrico, geocêntrico. E aí nas escolas, eles falam, não, o certo é esse. Não, não tem isso. Foi adaptado. Deixa eu ver se é esse. Imaginad que tenemos el Sol o pétalos, pero ya nos vamos acercando. Lo primero es lo primero, es pericirculares. Estos se conoce como flor partido por 8 en años de velocidades angulares y ver cuántos... Eu tenho um vídeo aqui, tem outro, mas eu vou colocar esse aqui, tá? Vamos ver. Imaginad que tenemos el Sol, Venus y nuestro planeta. Peraí, deixa eu voltar aqui o vídeo e já vou colocar. Imaginad que tenemos el Sol... Oh, meu Deus. É horrível se eu vou voltar um negócio e o negócio não obedece. Então, eu vou projetar aqui para vocês, para que vocês vejam que não tem essa história. Foi escolhido por causa que a nossa era, ela foi fundada por a Igreja Católica, ela se tornou mitraísta. Mitraísta, assim, que Jesus foi comparado ao Sol e eles adoravam o Sol. Então, Constantino pegou o Deus Sol e fez um sincretismo religioso com Jesus. Pegou os deuses do zoroastrismo, do mitraísmo e jogou para dentro da Igreja Católica. E por isso que na época do Copérnico, o Sol passou a ser considerado o centro, e não a Terra, mas antigamente era a Terra. Então, vou partir aqui, compartilhar aqui, para vocês verem como que é interessante essa comparação que ele faz aqui, tá? Opa. Espera aí que eu estou conseguindo fazer andar. Imaginad que tenemos el Sol, Venus y nuestro planeta.
E imaginad también que unimos la posición de estos dos en intervalos de tiempo relativamente cercanos. Al principio parece que se está construyendo una especie de cardioide, pero poco a poco va apareciendo algo todavía más llamativo. Es lo que se conoce como flor de Venus, una especie de rosa geométrica de 5 pétalos que surge de... Você considerando o Sol no centro, então. Pequeño. Pero claro, la pregunta, ¿por qué son exactamente 5? ¿Cuál es la razón? En el vídeo de hoy no solo vamos a resolver esta cuestión. Forma um trevo de 5 pétalas. Para cada planeta, o movimento ao redor do Sol forma uma figura geométrica. Antes de empezar hay que hacer algunas aclaraciones. Es bien sabido que por la primera ley de Kepler los planetas orbitan alrededor del Sol describiendo... Presta atenção, ao redor do Sol. Ele vai mudar o referencial. Solo vamos a dibujar, vamos a considerar que todas ellas son circulares. Esto sería la órbita elíptica de la Tierra, y si la transformo en una circular, pues apenas se nota el cambio. También consideraremos que todos los planetas están girando en el mismo disco alrededor del Sol, o dicho de otra forma, que no hay inclinaciones en sus órbitas. Vale, pues no sé si os habéis parado a mirar alguna vez en el cielo la evolución de un planeta a lo largo de un periodo de tiempo. Quando a gente olha para o céu, a gente vê a estrela fazendo esse zigue-zague aí. Historias un poquito raras. A veces avanzan y de repente retroceden. Esto es lo que se conoce como movimiento retrógrado de un planeta, y es básicamente su trayectoria aparente que percibimos desde nuestra posición aquí en la Tierra. Y son un poco raras porque los planetas no giran en torno a nosotros, sino que lo hacen del Sol. Pero bueno, lo que sí se puede hacer para entender un poco mejor este fenómeno es fijar al observador, que somos nosotros, en el centro. Agora vai colocar a Terra no centro e fazer o Sol girar. El origen de forma teórica. Y entonces, ver qué pasa. Ahora el Sol gira en torno a la Tierra con un movimiento que hemos acordado circular, de la misma forma que apreciamos en el cielo. Y por ejemplo, Venus, que por supuesto sigue girando alrededor del Sol, ahora sí se puede ver que sigue una trayectoria un poco rara si se ve desde nuestro planeta. Este tipo de curvas se llaman epicicloides, o simplemente también se pueden llamar órbitas geocéntricas. Y lo guay es que aquí ya se puede apreciar ese movimiento retrógrado del que hablábamos antes. Sin ir más lejos, fijaos en los lazos que se forman, van hacia adelante y hacia atrás. Estos 5 pétalos son muy parecidos a los que hemos visto al principio del vídeo, y en conjunto son lo que se conoce como la flor de Venus, que como no podía ser de otra forma, es un fenómeno muy amado. Olha, formou a mesma pétala de 5 pontas, colocando o Sol no centro. Então, os movimentos são idênticos, tá? Nosotros en este vídeo, en cambio, vamos a tratar de averiguar por qué aparecen estos 5 pétalos. ¿Qué hay de especial entre la danza de la Tierra y Venus para que se dé este espectáculo tan bonito? Lo primero es lo primero, experimentar. ¿Qué pasa si cambiamos la distancia media al Sol de cada uno de los planetas? Pues suponiendo que sean órbitas estables, se puede observar que los radios no parecen influir demasiado en que se formen los 5 pétalos o no. Simplemente cambian su forma, pero en sí siguen estando. Entonces la clave no está en su distancia, y si no está en esto, solo nos queda la posibilidad de que el motivo se halle en sus velocidades angulares, cómo de rápido giran en torno al Sol. Pues vamos a hacer pruebas. Vamos a investigar qué pasa con la órbita que dibuja Venus si cambiásemos las velocidades angulares tanto de la Tierra como del mismo. Una cosa interesante es considerar 2 escenarios con las velocidades angulares, pero que unas sean el doble que las otras. Y esto es porque aunque sea verdad que el sistema de la derecha acaba por completarse antes, porque va más rápido por tener velocidades mayores, la trayectoria que describen es exactamente la misma. Y lo podemos ver también para distintos valores. Por ejemplo, en este otro también son el doble las velocidades angulares y también tienen la misma trayectoria. Y esta es una observación muy fuerte, puesto que nos indica que lo que le está dando forma a las trayectorias en realidad es solo un único valor, y este es el de la proporción entre las velocidades angulares de los 2 planetas. Por ejemplo, en este caso sería la primera velocidad entre la segunda, 5 partido por 8 en ambos casos. Y con eso ya deberíamos llegar a una conclusión de cuántos pétalos se forman. Y si me permitís una observación, para que sea más fácil en adelante, fijaos también en que si tenemos el ratio de las velocidades angulares, no solo podemos dibujar toda la trayectoria, sino que también podemos permitirnos el lujo de escoger las velocidades que queramos. Y esto es porque nos da igual cuáles tomar siempre que cumplan el ratio, se va a dibujar lo mismo. Por ejemplo, en este caso, como tenemos una fracción, simplemente podríamos escoger valores enteros, con los cuales se trabaja muchísimo mejor. En particular, esto significa que cuando uno de estos planetas dé 17 vueltas alrededor del Sol, el otro dará exactamente 12.
Entonces, si la trayectoria dibujada solo depende de la proporción de velocidades, ¿cuál es la de Venus y la Tierra? Con algunos cálculos sencillos y recordando que estamos asumiendo todo redondito, la proporción entre velocidades angulares es aproximadamente 0,6152. Con este número somos capaces de obtener la figura de la izquierda y, por tanto, deberíamos ser capaces de explicar a partir de él por qué aparece el número 5 para formar esos 5 pétalos de la rosa. ¿Pero qué es lo que tiene de especial este número? Pues lo cierto es que absolutamente nada. Es un número normal y corriente. Pero da la casualidad de que está muy, muy cerca de un número racional con numerador y denominador relativamente bajos. Es muy parecido a 8 partido por 13. Lo que quiere decir esto es que efectivamente cada 8 años terrestres Venus da 13 vueltas al Sol aproximadamente. Y esto es una estimación súper buena porque solo falla a partir del cuarto decimal. Esto sigue sin explicar lo de los 5 pétalos, pero ya nos vamos acercando. Una idea que podemos seguir es, de nuevo, la experimentación. Podemos probar diferentes ratios de velocidades angulares y ver cuántos pétalos se forman en cada uno. Por ejemplo, 5 partido por 12, 7 partido por 3, 12 partido 5 y 1 partido 19. Y aquí ya os animo a encontrar la relación que esconden las proporciones con el número de pétalos que se forman en las órbitas. Podéis pausar el vídeo si queréis. Pues efectivamente, todos los astros parecen indicarnos que para calcular el número de pétalos simplemente hay que restar numerador y denominador, y ya estaría. La primera imagen tiene 7, que es 12 menos 5, la segunda 4, que es 7 menos 3, la tercera también 7, y la cuarta 18, todo cuadra. Fijaos también que los dos valores de la izquierda son el inverso del otro, pero eso no cambia que sean 7 pétalos, simplemente su forma. Aunque el resultado sea negativo, da igual, lo tomamos como positivo. Pero como siempre os digo, aunque todo parece indicar que esa es la ley que tenemos que seguir, hasta que no se demuestra matemáticamente algo, no se puede afirmar que es cierto, así que eso haremos al final del vídeo. Y por supuesto, lo que veníamos buscando, esto también explicaría por qué se crea la rosa de 5 pétalos de Venus, porque su ratio entre velocidades angulares es súper próximo a la fracción 8 partido por 13. Y toma ya, 5 es 13 menos 8. También hay otra forma de representar las órbitas donde aparecen pétalos. Primero volvamos a nuestro querido heliocentrismo para situar al Sol en el centro. Lo que hacemos es unir con una línea las posiciones de la Tierra y Venus en cada instante de tiempo discreto. De esta forma se va construyendo una especie de cardioide y después pasan a salir los demás pétalos que habíamos visto antes. Pero lo más bonito de todo esto es que aunque os parezca que hay curvas dibujadas, en realidad son todo líneas rectas. Es vuestro ojo engañándoos. Pues aquí se sigue la misma ley para las órbitas que hemos visto. Los pétalos que se forman son simplemente restar numerador y denominador en la proporción de sus velocidades. Pues esta cosa tan maravillosa lo podemos hacer para todos los planetas del sistema solar. Y os adelanto que salen cosas súper bonitas. Para Mercurio, la proporción entre velocidades angulares es este número que veis en pantalla, que se aproxima bastante a 6 partido por 25, razón por la cual, como hemos adelantado ya, parece que haya 19 picos, que es 25 menos 6. Aún así, este ejemplo no es tan bueno como el de Venus, ya que 0,241096 no es tan fácil de aproximar con fracciones bajas, y por eso hay algunos vacíos entre picos, no queda del todo bien. Venus ya lo hemos visto, siendo la mejor proporción de todo el sistema solar. Los pétalos que salen son prácticamente perfectos, y esto es porque la aproximación de la fracción es muy buena. Con Marte casi. Como veis hay 7 pétalos, pero uno es un poco más grande que los demás. Esto vuelve a ser porque el racional más sencillo con el que aproximamos es 15 partido por 8, y 7 es la resta de estos dos números, pero como ya no es un valor tan bueno, no es una estimación tan buena como la de Venus, entonces aparecen estas imperfecciones. Lo mismo con Júpiter, proporción que aproximamos como buenos ingenieros por 12, formando así 11 estrellas, que son 12 menos 1. Aquí ya estamos cometiendo errores de precisión altísimos, pero bueno, como la proporción también es alta, pues no importa tanto. Si os fijáis, solo hay imperfecciones en estas líneas de aquí. Con el resto de los planetas del sistema solar tenemos más de lo mismo. Los picos que aparecen se pueden estimar observando las proporciones. Lo diferente es que cuando más lejos está el planeta, más tarda en dar una vuelta al Sol, por lo que las proporciones son más grandes y salen muchísimos más picos. Y aquí, en conjunto, todos los dibujos generados. Y lo siento, Plutón, pero es que ya estabas muy lejos. Pero no todo es tan bonito en esta vida, solo hemos tratado con números racionales. ¿Qué pasaría si considerásemos alguna proporción irracional? La respuesta es que las trayectorias continúan hasta el infinito sin repetirse. Como veis, a la izquierda tenemos 17 partido por 12, una gran aproximación de raíz de 2, que la tenemos a la derecha, irracional.
En la primera se forman los 5 pétalos, mientras que en la segunda al principio parece que sí, pero la realidad es que sigue sin repetirse hasta el infinito, por el hecho de ser un número irracional. Y os cuento esto porque os he engañado un poquito. La trayectoria de Venus, aunque es muy espectacular, tampoco es del todo perfecta. Esta discrepancia en el cuarto decimal hace que la proporción no sea exactamente 8 partido por 3. Podría ser una fracción con números muchísimo más elevados, o incluso un número irracional. Y es por eso que cada 8 años la trayectoria se desplaza un poquito, aunque sea bastante difícil de notar a simple vista. Bajando de nuevo a la Tierra, en matemáticas algo no se puede afirmar cierto hasta que se demuestra, y es justo lo que vamos a hacer. Vamos a demostrar que el número de pétalos es simplemente restar numerador y denominador. Seguramente se puede argumentar de forma más sencilla la que voy a utilizar, pero me parece una buena forma de utilizar los números complejos para resolverlo. Hemos hablado mucho sobre esta clase de números en el canal. En la descripción os dejaré algunos enlaces donde se explican, pero en realidad solo me hacen falta 2 ideas para zanjar el problema. La primera es que si elevamos el número de Euler a 2 por pi por i por la velocidad angular y por el tiempo, esto dibuja una trayectoria totalmente circular de radio 1 con dicha velocidad angular. Si movemos t en el intervalo 0,1 y w es un entero, por ejemplo 3, entonces daremos ese mismo número de vueltas. Esta es la razón por la que multiplicamos por 2 por pi, porque como es una vuelta a la circunferencia, como el w está multiplicando, entonces este nos dice cuántas vueltas vamos a dar. En este caso, 3. La segunda idea es todavía más sencilla. Si tenemos 2 números complejos, la exponencial transforma su producto en una suma. Y ya está, solamente con estas 2 cosas podemos resolver el problema. Como hemos tratado antes que las órbitas sean circunferencias, en realidad podemos describir el movimiento del Sol con una exponencial multiplicándola por un radio r1 y una cierta velocidad angular w1. Y como hemos dicho antes, cuando t llega a 1 habrá dado w1 vueltas, 3 en este caso. Volvamos al principio. Si queremos añadir un segundo planeta, como gira alrededor del Sol, su movimiento alrededor de él será lo mismo que hemos hecho antes, pero con diferente radio, r2, y diferente velocidad angular, w2. Y de esta forma estamos describiendo cómo se mueven estas flechas alrededor de toda la trayectoria. Pero la magia de todo esto es que si queremos ver el movimiento del planeta blanco desde la Tierra, podemos simplemente sumar estas 2 expresiones y ya lo tendríamos. Todas las curvas que hemos visto antes se pueden representar usando esta fórmula, una suma de 2 exponenciales complejas. Simplemente hay que asignarle los valores de los radios, velocidades angulares y hacer variar t. Es justo como se ha hecho en todo el libro. Pues con esto ya casi tenemos la clave para demostrar nuestro teorema. Hay que fijarse en cuándo se produce un pétalo. Si paramos la animación justo cuando se está formando uno, está muy claro que este se construye cuando los 3 astros están alineados y el Sol queda hacia afuera. O lo que es lo mismo, cuando la flecha amarilla tiene sentido opuesto a la blanca. Como estamos hablando solo de sentidos y no de cómo de grandes son, esto simplemente significa que el fenómeno se da cuando se cumple que la exponencial de uno es igual a menos la exponencial del otro. Es decir, que estamos escribiendo matemáticamente que estas flechas tengan diferente sentido. Y por supuesto, en la parte de arriba, el otro lado también se cumple. Y ahora, multiplicando cada lado por lo mismo de abajo, pero con velocidad angular negativa para simplificar, conseguimos que el pétalo se crea cuando esta exponencial es exactamente igual a -1. ¿Pero cuántas veces es igual a -1? Como os he comentado antes, nos estamos tomando el lujo de que W1 y W2 sean números naturales, porque no cambia la gráfica. Y esto simplifica las cosas, porque ¿cuántas veces pasa una exponencial por el -1, que es el punto de la izquierda? Pues exactamente el número de vueltas que da. Hemos quedado que es W, y en este caso en particular, W1 menos W2. Por lo que sí, solamente tenemos que restar numerador y denominador para encontrar exactamente cuántos pétalos se forman. Y por tanto, queda demostrado que tiene todo el sentido del mundo que la trayectoria de Venus vista desde la Tierra forme una rosa de 5 pétalos, ya que 8 partido por 13 es una gran aproximación del ratio entre sus velocidades angulares. Un apunte extra es que si quisiésemos dibujar la trayectoria de una luna de Marte, por ejemplo, simplemente tendríamos que añadir un término más de exponenciales. Al final lo que estamos haciendo es dibujar con números complejos, pero dibujar con círculos de diferente radio que van a diferente velocidad angular. ¿Y acaso eso no os recuerda algo? Pues efectivamente la gata del canal Noether siendo dibujada de esta forma.
Y así, de una manera tan inesperada, vemos cierta similitud en el movimiento retrógrado de los planetas y las series de Fourier, de las cuales hablaremos más adelante. Vocês viram aí, eles conseguiram desenhar até um gato usando aquela maneira de fazer os círculos girando um em torno do outro, né? Então, existe uma matemática, né, para explicar as órbitas dos planetas, e a matemática, no começo da história humana, ela era considerada uma magia. Eu não sei se vocês já viram na internet o crope, aqueles desenhos que aparecem nas plantações agrícolas, e tem duas luzinhas, tem um filme que as duas luzinhas ficam circulando, enquanto elas estão circulando, aparece o desenho. Eles sempre diziam que aquilo era coisa dos homens, né? Iam lá, deitava com um peso em cima da plantação de trigo e achatava os ramos. E não é. É feito por espíritos ou anjos, tá? Ou, no caso, demônios ou anjos caídos, tá bom? Então, voltando aqui ao nosso texto, né? A gente encerrar a aula de hoje. Onde que eu estou aqui? Esquece aqui. Não, é aqui. Certo, é aqui. Então, essa história de que dizer que a Terra gira em torno do Sol, o Sol gira em torno da Terra, depende do ponto de vista, tá? Os dois sistemas são válidos, né? E aqui tem os dois cinturões de asteroides, né? Um entre Marte e Júpiter e outro entre Netuno e Plutão, que são resultados de uma batalha celestial onde foi destruídos os planetas que haviam aí, tá? Então, nessa situação aí, nós temos uma mudança, né, no cosmos, né, nessa época bem antiga, e agora nós vamos ter uma nova mudança no cosmos com a abertura do sexto selo, que foi lido lá em Apocalipse, tá bom? Então, essa é a aula de hoje, só para mostrar que existe muito mais segredos, né, que estão em cima da nossa cabeça, e que às vezes a gente sequer se dá conta, tá bom? Deus abençoe a todos, quem quiser fazer comentário, fique à vontade. Pode falar. Amém, amém. Que a paz seja com todos, aí Deus abençoe, né? Pois é, pastor Lucas. A gente vendo tudo isso, né? Daí a gente vê realmente, né? A insanidade que eles querem que a gente acredite no que a gente estuda na escola, na universidade, né? Porque eu estava vendo um canal criacionista, né? Até o Adalto estava lá, tudo, né? Acho que fazia parte, tudo lá. E o pessoal fez um cálculo estatístico, né? Eles fizeram um cálculo matemático, estatístico, que tipo assim, mostra pra gente a chance de algo acontecer ou não acontecer, né? Pela matemática, claro, né? Uhum. E daí, os caras pegaram e eles calcularam, né, a probabilidade de uma proteína surgisse por acidente, né? Digamos uma proteína, assim, que a proteína ela tem, digamos assim, 100 aminoácidos, mais ou menos, até mais ou menos, né? Acho que os caras pegaram 100, assim, alguma coisa assim, né? Só que daí o que eles fizeram para calcular, né? Eles facilitaram bastante ainda o cálculo, né? Eles colocaram aquela sopa primordial que teria tudo ali, todas as condições favoráveis, pastor Lucas, né? Lógico. Uhum. Consideraram, né? Por exemplo, até o raio ultravioleta atrapalha nessas reações, até a água atrapalha as reações, até a presença de água ou raio ultravioleta também, né? Daí os caras pegaram e, tipo, deixaram todas as condições favoráveis. E eles pegaram assim e ainda fizeram assim, vamos tentar umas 1000 vezes por segundo, né? Digamos assim. Eles pegaram até um número alto, assim, né? De tentativas, várias tentativas por segundo, né? Uhum. Aí a probabilidade dessa única proteína surgir, né? Só que a proteína, os aminoácidos, eles têm que estar na ordem certa, senão desfaz tudo, né? Então eles têm que surgir naquela ordem certa ainda, né? Aí os caras pegaram tudo isso aí e fizeram um cálculo, né? O número que eles chegaram, pastor Lucas, é uma coisa tão absurda de acontecer,
que eles tiveram que fazer uma exemplificação, né? Você pegar uma ameba, imagine uma ameba andando bem devagarzinho, a velocidade de uma ameba, né? Aí, digamos assim, você considera essa ameba atravessar todo o universo visível, pastor Lucas. Imagine, trilhões de anos-luz, sei lá, imagine uma coisa assim. Aí você pega essa ameba, aí os caras falaram assim, você pega um átomo e põe em cima dela, um átomo. E ela atravessa todo o universo com esse átomo. Daí ela volta de novo e pega outro átomo e vai para lá. Pastor Lucas diz que a ameba, ela pegaria todos os átomos do universo e traria de um lado para outro. E essa proteína ainda não surgiu, pastor. A proteína não surgiu. Então, olha a insanidade que eles querem que a gente acredite na escola, na universidade. Não é verdade? Agora, imagine só, aí eles dizem assim que é o tempo. Não, o tempo é porque é muito tempo para ir surgindo, né? Entende? Mas o tempo até se torna um vilão, pastor Lucas, né? Porque imagine se por um milagre surgisse a proteína. Se não surgisse um outro componente rapidamente, aquilo também se desfaria. Tudo. Né? Então a coisa ainda tinha que surgir meio rápida ainda, entende? Então é uma coisa impossível, né? É mais fácil nós aqui ganharmos na Mega Sena toda semana, é muito mais fácil, né? Todo mundo aqui ganhar na Mega Sena toda semana até morrer, né? A chance disso acontecer, né, pastor Lucas? Matematicamente, estatisticamente, tá lá, ó. Né? E ainda eles querem que a vida tenha surgido ainda do jeito que eles acreditam, né? O evolucionismo ateísta aí, que não acredita em Deus. Agora, eu acredito, pastor Lucas, que uma coisa vai acontecer, né? De repente os alienígenas vão surgir e dizer que eles é que fizeram a vida na Terra, né? Eles que produziram a vida, né? Vai ter essa história, mas eles vão juntar as duas coisas, porque algum espertinho pode perguntar, e de onde vocês surgiram? Exatamente. E eu acho que vai ter que mudar alguns conceitos aí, Satanás vai ser obrigado a mudar alguma coisa aí, pastor Lucas. Então, ele vai criar uma narrativa, não, a evolução é no começo, depois os povos avançados começaram a gerar outros povos, aí vai querer juntar uma coisa com outra, entendeu? Mas é isso aí que eles querem que a gente acredite, nisso aí, entendeu, né? Na escola, na faculdade. Agora, uma mentira contada milhões de vezes vira verdade, né, pastor Lucas? Esse que é o negócio. Essa fala é do Nikita Khrushchev, ele que inventou essas ideias, aquele ditador russo, né? E é isso aí, essa que a ciência ateísta quer que a gente acredite, é nisso. Né? Quer dizer, probabilidade zero, né? Diz que tem até, pastor Lucas, eu estava vendo que um matemático descobriu uma coisa, que se a dificuldade de uma coisa passar de 50 zeros depois da vírgula, a dificuldade de alguma coisa acontecer, se passar desse número, simplesmente a coisa não acontece nunca, jamais. Um matemático descobriu esse modelo, assim, ele, né, se a dificuldade passar de 50 zeros depois da vírgula, o evento simplesmente não ocorre, nunca. É porque tem a matemática, ela é uma especulação teórica, mas a realidade ela tem um corte. Então não adianta a matemática dizer que é previsível, se o corte da realidade, ele vai ter que ter um número que já vai limitar de cara. Não é? Sim. Mesmo que a matemática diga, existe ainda não é tão pequenininha de acontecer. Não, a realidade ela vai cortar ali para zero. Exatamente. Ela vai cortar para zero. Zero, possibilidade zero, né? Mas é isso, né? Agora, você também dizer que uma explosão causou uma organização, né, pastor Lucas, né? Porque sempre uma explosão, um acidente, sempre acontece coisa ruim, né? Agora, você dizer que uma explosão organizou tudo, também é uma coisa anticientífica, não é verdade, pastor Lucas? Por causa da lei da termodinâmica, que as coisas tendem sempre a piorar e não a melhorar. Piorar, né? Lei da então, eles vão contra eles mesmos, né? Nessas coisas, né? Vai contra a própria... A ciência vai contra a ciência, né? Exatamente. Então é isso, né? Aí a gente vê essas coisas que acontecem aí das pétalas, surgirem pétalas e figuras geométricas
perfeitas, né? A gente vê que algo, né, pastor Lucas? Porque é outra coisa, né? Parece que no universo existem mais de 20 constantes, né, pastor Lucas? No universo. Que estão ajustadas para nós estarmos aqui. Se fosse mudado um pouquinho... O mínimo. Já não teria... A vida não existiria no nosso planeta. E parece que, se, por exemplo, você pegasse o peso atômico do carbono, porque cada elemento químico tem um peso atômico, tem um monte de característica, né? Se você mudasse um pouquinho, pastor Lucas, o peso atômico, por exemplo, do carbono ou hidrogênio, um pouquinho, já não, né? O universo não se sustentaria, né? Exatamente. Prejudicaria todas as reações, todas as coisas, né? Prejudicaria tudo. Tem um ajuste muito fino, né, que eles chamam, né? Ajuste fino, né? Aquele ajuste finíssimo que só alguém inteligente poderia ter feito, né? É que nem sintonizar o rádio, né? Você tem que ir lá desintonizar a estação, né? É uma coisa finíssima, né? Finíssima. Só, meu Deus. Uma mente brilhante. Uma mente brilhante, muito inteligente para ter projetado, sem dúvida. Né? Então, vocês viram que eles colocou o Sol e a Vênus e a Terra fazendo o desenho, né? Depois trocou de posição e faz o mesmo desenho. Quer dizer, então, a visão geocêntrica e heliocêntrica é a questão só de escolha mesmo. Sim. Mas glória a Deus, é isso aí, amados, né? E a gente Deus vai ter que realmente denunciar essas coisas, né, pastor Lucas? Denunciar mesmo essas mentiras aí. O centro deve estar aqui mesmo, porque todas as atenções do céu estão sobre nós. Glória a Deus. Tá bom? Vamos orar, então? Glória a Deus. Alguém tem mais alguma dúvida? Algum questionamento, alguma pergunta? Como realmente o mundo espiritual está... Eu tinha falado na aula passada, só para me pagar minha dívida aqui, sobre situações que existem aqui na Terra, que estão aqui debaixo dos nossos olhos, e nós não saímos para ver, né? Olha só o formato de montanhas que tem formato de seres, petrificados. Tem vários, eu tenho várias fotos, eu consegui algumas só. Formato de seres petrificados, Olha essa cascata aí. Uma caveira petrificada. Olha essa montanha aqui, Isso está virado para você ver o perfil do rosto, mas é uma montanha. Olha essa aqui, Esse aqui é no Peru, eles falam que é Sansão dormindo, né? Então, houve um mundo antes de nós, né, que Deus exerceu o juízo, né, e hoje está petrificado. Tá bom? Só porque ficou faltando isso na aula passada. Tá? Então, aí nós vamos terminar essa era antiga, né, que é antes do nós, depois vamos para a nossa era atual, e depois na era futura. E depois da era futura, nós vamos falar sobre batalha espiritual, sobre o que nós estamos enfrentando no mundo espiritual hoje, né? Acho que é isso, né, que eu coloquei aqui no roteiro, né, do curso. E o que deu certo é que nós estamos com eventos, né, que estão acontecendo agora, né, na Terra, e nós vamos podendo acompanhar, né, e fazer uma aula exatamente sobre isso. Nós já tratamos era antiga, era atual, né? A era atual é a nossa era, né? A nossa dos homens, né? E a batalha espiritual na igreja. Aí tem a salvação, santificação, purificação, redenção. Eu coloquei várias obras que são do Espírito Santo, que estamos nessa corrida até o final, né? A primeira foi o arrependimento, né? Que é a salvação, depois a santificação, a nossa purificação, a nossa transformação e a redenção final, né? E aí vamos falar da era futura, que é... Tá bom? Então é isso. Vamos orar então, agradecer a Deus? Alguém ora aí, alguém ora, né? Oi, a paz. Pode orar, maninha. Amém. Paz para todos, tudo bem? Paz, irmã. Mas, irmã Jesus. Saudade de vocês. Eu posso Amém. orar.
Amém. Assim, só fazendo uma complementação, quem a gente percebe, assim, que o Lucas tirou uma dúvida minha aí sobre os escolhidos, né? A gente percebe que a energia, assim, o mundo espiritual tá, assim, uma coisa pesada, assim, a gente tá muito apreensivo. Eu percebo, assim, não, na igreja também, né? O pastor tinha até comentado, assim, parece que tá todo mundo, assim, tensa, uma guerra espiritual muito grande, né? Parece, assim, que a pessoa que tem o Espírito Santo percebe que tá acontecendo alguma coisa, né? Assim, uns têm mais, como o Lucas, né? Tem essa sensibilidade de sentir, de saber essa questão mesmo de batalha espiritual, mas tá assim, parece que a coisa tá acelerada, né? Enfim, orar e crer e ter fé, e eu peço muito a Deus para aumentar a minha fé e a esperança, né? Para nunca deixar morrer a fé e a esperança. E é muito importante. Né? Amém. A fé e a esperança que Ele vai nos dar um novo céu e a nova terra, e que estaremos no céu com Ele. Amém. Amém, Senhor, glória a Deus. O segredo é ter toda a nossa vida na mão de Deus, rendição total, não ter mais nada na nossa mão. Esse é o segredo. Com isso, Deus começa a operar a santificação, você passa por luta e prova, e tudo vira uma obra de transformação, né? As lutas e as provas. E você vai ficando mais perto da comunhão espiritual. Aí você vai deixando a natureza terrena e vai dando lugar à natureza espiritual. Você vai percebendo a sua mudança. Você mesmo. é verdade. Você mesmo percebe a mudança espiritual. Aí quando brotar o corpo, é a última fase. É a transformação do corpo. Porque o coração ele já está puro, a consciência já está renovada, está tudo curado. Purificado. Tá bom? Vamos lá? Amém. Vamos agradecer? Senhor meu Deus e eterno Pai, obrigada, meu Deus querido, por esse momento de encontro aqui dos nossos irmãos. Queremos, Senhor, te agradecer, porque o Senhor tem nos dado entendimento e discernimento para entender, Senhor, a tua palavra, para entender o que o Senhor pretende de nós, que nós somos os escolhidos. E hoje, Pai, eu vim entender o que é ser escolhido. Obrigada, meu Deus querido, por mais uma forma de conhecimento que o Senhor trouxe através do meu irmão Lucas. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, nos dando força, aumentando a nossa fé, aumentando a nossa esperança, Pai. Porque os dias são difíceis, os dias são muita luta, mas o Senhor sempre nos dá a vitória, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Obrigada, meu Deus querido, pelo teu sangue derramado, porque nós somos lavados e libertos pelo teu sangue. Amém. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus. Abençoa cada um, cada família. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado e nos protegido todos os dias, nos dado livramentos visíveis e invisíveis. Nós te amamos e nós te adoramos, Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor. Fortalece nossas forças, abre nosso conhecimento para que possamos, ó Deus, estar sempre firmes no teu caminho. Porque o Senhor nos ensinou a perseverar e estar sempre, Senhor, em prontidão. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Que Amém. Deus abençoe a todos. Bom descanso. Deus abençoe a todos.